Salgado em debate, hoje conversando, entrevistando Elizabeth Cristina Corrêa Gomes, secretária do Trabalho e Assistência Social. Então, vamos falar sobre algumas mudanças que tiveram no PET e no Projovem. Então, secretária, que mudanças foram essas? Então, explique aí aos pais, aos alunos, fique à vontade. Bem, Alonso, como eu tinha conversado com você antes, né, agora no intervalo, essa mudança que veio do NDS é um reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O que é isso? É um processo que visa unificar, qualificar e equalizar a oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e pessoas idosas. Como assim? Antigamente existia um antigo PET, que era de 7 a 15 anos, e o antigo Projovem, que era de 15 a 17 anos. E tínhamos também grupo de idosos, onde fazíamos em todo o município. Só que, a partir de agora, desse reordenamento, vamos juntar, unificar crianças e adolescentes por faixa etária a partir de 6 anos de idade aos 17, onde serão divididos os grupos por dias. O antigo PET funciona 3 dias, segunda, quartas e sexta, pela manhã e pela tarde. O antigo Projovem funciona terças e quinta. Estes assuntos, Alonso, eu fiz questão de fazer uma reunião com os pais, onde você mesmo fez a chamada, na segunda-feira, onde eu iria esclarecer toda a mudança que aconteceu nesse tempo, né, nesse período. E onde só tivemos 20 pessoas presentes, né, tanto que o fotógrafo da prefeitura foi lá, eu não deixei ele bater a foto, porque eu achei o seguinte: se você tem um filho, uma criança ou um adolescente que frequenta PET ou Projovem, você tem a obrigação de estar dentro do programa para saber o andamento, o que é que mudou, como estão seus filhos. E é essa a dificuldade que nós temos, de conseguir juntar o maior número de pais para uma reunião. Porque hoje nós temos, de criança e adolescente, PET e Projovem, nós temos 553 crianças e adolescentes. Então, quantas famílias não são? Quer dizer, nós fizemos a reunião com um número de pessoas que se encontravam ali. Só que depois, muita gente que parou na rua, que mudança foi essa? Por que meu filho não vai a semana toda? Quer dizer, por que você não foi para a reunião? Para você ficar sabendo. Quer dizer, esperou, teve a comodidade de ficar em casa, esperou um amigo, uma vizinha, alguém que tivesse mais interesse, que eu peço até os parabéns a todos que estavam ali presentes, tivesse interesse de ir lá. Quer dizer, foi um programa que deu uma dor de cabeça em todo o município, inclusive conheço o município que perdeu o programa. Muitos prefeitos, não foi só um, eu conheço um, mas vários prefeitos que perderam o programa porque não aceitaram a adesão. O doutor Adalto teve a preocupação de aceitar, de fazer ao pé da letra tudo que o programa estava pedindo. E nós estamos, graças a Deus, com uma equipe muito boa, com 3 pessoas que têm capacidade à frente, que é Elisângela, Cristiana e Denise. Quer dizer, conto com uma equipe muito boa e eu acredito que vai dar certo, né? Nós temos oficineiros. É um serviço de convivência. Os objetivos é complementar as ações das famílias e da comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, assegurar o espaço de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. Nós estamos num só espaço, que isso foi uma exigência realmente do programa. É no antigo prédio do PET, onde nós temos um ônibus exclusivo, a começar de segunda-feira, saindo do Juá, somente para essas crianças e adolescentes, em seus horários e seus dias. De 6 anos até 13 anos é na segunda, na quarta e na sexta. E de 13 anos a 17 anos é na terça e na quinta. Nós estamos também com
de oficineiros, onde nós temos Nenê Zé Garrincha, que é uma pessoa espetacular no artesanato, Josemi, que faz um artesanato de madeira muito bom. Não, de madeira não, Josemi é na pintura, belíssimo o artesanato dele. Luiz, que é na madeira. Nós temos a continuação dos professores de capoeira, Abimael, e do professor de dança, que é Rodrigo. Então, tudo está sendo feito como se pede o programa, né? Inclusive, uma das coisas que também o programa exige é o CRAS, que é a abertura de ele é a porta principal de um município onde atende todas as famílias. E essas famílias que estão sendo deste programa, elas obviamente vão ser atendidas no CRAS também, porque nós temos um psicólogo, um assistente social à frente. Embora alguns dias nós estamos com dificuldade, porque como tem um concurso à frente, o doutor Adário não pode contratar ninguém. Ele tem que chamar do concurso. E você sabe, quando chama uma pessoa que fez o concurso, ela tem um mês para averiguar a documentação, conhecer a cidade. Então, a dificuldade que nós temos em chamar uma pessoa do concurso psicólogo e assistente social do CRAS é isto, mas que já foi chamado e estamos na guarda que realmente eles venham assumir seus postos. A gente fica muito satisfeito, né, quando a secretária Elizabeth faz um balanço desse, que antigamente, não na administração antes, nas administrações anteriores, o pessoal era mais reclamava que salvação velha essa questão de Bolsa Família. Ele sabe que o Maria Cabuzê, na gestão dela, houve reclamação, mas sempre diminuindo. Outra coisa, Elizabeth, também, você sabe, quando sai no jornal uma determinação lá de Brasília, a pessoa já pensa todo dia, já está aqui em Salvação Velha. Até eu vejo que uma pessoa ligou para aqui assim, falando comigo, não rádio assim, que a presidente Dilma tinha aumentado uma vez R$50 para o pessoal do Bolsa Família. Eu não sei se já foi implantado, se já houve nessa distribuição aqui em Salgado, você tem conhecimento assim? Olha, Alonso, é tanta conversa que chega, se a gente fosse dar ouvido, eu não sei, às vezes até eu compartilho alguma coisa de contra Dilma, de bolsa, porque, ao meu ver, é muita aberração o que ela está fazendo. Agora, sobre esses R$50, eu não poderia te dizer, porque realmente não chegou ao meu conhecimento. Eu sei sim que quando nasce uma criança, imediatamente os pais têm que ir na secretaria, levar o registro, e aí eu sei que a bolsa realmente aumenta. Agora, se é R$50, se é 42, se eu não me engano, eu não tenho a certeza. Mas para você ver, a Dilma, ela faz tanta bolsa, que graças a Deus não chegou em Salgado ainda. Porque você sabe que tem a Bolsa Presídio, né, no valor de R$900, onde eu acho uma aberração, porque a pessoa trabalha de se acabar e tem um salário mínimo tão pequeno, né? Aí vem agora, que também já está na plenária, né, para ser votado, porque eu não sei se vocês já estão sabendo, que é a Bolsa Prostituta e a Bolsa Estrupo, que eu acho isso assim. Eu acho que isso um absurdo. Um absurdo, isso não existe, né? Porque eu acho que vai dar incentivo às cidades pequenas, às famílias se prostituírem. Inclusive, eu acho que quando chegar isso, não vai ser preciso mais conselho tutelar. Não vai ser preciso mais conselho de criança e adolescente. Porque se chegou a esse patamar, então abriu mão de tudo, né? Porque tem pessoas conscientes, eu já ouvi um adolescente dizer assim: meu Deus do céu, nessa mulher eu não voto mais. Porque como é que ela faz uma coisa dessa? Um adolescente, inclusive até que estuda na Ana Ribeiro, que faz ensino médio. Alô, bom dia. Bom dia, Alonso. Tudo bem? Pode ficar à vontade. Alonso, é Marinaldo, Alonso. Marinaldo, fica à vontade, você está também participando ao vivo. Fica à vontade. Bom dia, Alonso. Bom dia, João. Bom dia, Elizabeth, né, a nossa amiga. Alonso, é importante a gente frisar que hoje tem 15 dias, Alonso, aí nessa casa, porque hoje a gente faz parte do desenvolvimento e do progresso da nossa cidade, né, Alonso? E dizer, Alonso, que é muito importante a gente ter uma pessoa como a nossa amiga Elizabeth de frente aí na ação social, porque quando você trabalha em conjunto, a gente trabalha e a gente dá certo o nosso propósito de trabalho, Alonso. E dizer a minha amiga que, olha, é muito fácil falar de você, agora é difícil ser você, na verdade, né? Porque quando se trabalha com carinho, honestidade, e aí, quer dizer, a gente incomoda muita gente.
a gente tem que acreditar que você é uma profissional que faz a diferença. Você é uma profissional que faz a diferença. Então, eu quero lhe dizer que você está sempre assim, conosco, na hora que você precisar do nosso trabalho, a gente está sempre articulando aí. E vamos em frente, né? Porque as dificuldades são grandes, a gente que trabalha com jovens e adolescentes, você sabe muito bem, mas você também tem uma família grandiosa, que também, por você estar naquela casa lá, você já está mostrando o exemplo de pessoa que você é, porque você está sempre botando a sua família em primeiro lugar, seus filhos, sua mãe e as pessoas que trabalham, e você trabalha com uma grande família também, naquela casa da ação social. Após é isso, Alonso. Muito obrigado pela participação e até outra oportunidade. Então tá aí, Marinho, obrigado. Também, Marinho, parabéns pelo trabalho feito no Conselho Tutelar, ele que vem aí combatendo os crimes contra adolescentes, contra crianças. Parabéns, Marinho. Então, Elizabeth, fica à vontade para continuar falando sobre os programas do PET. Mas nós vamos porque você aproveita e já fala para Marinho, para o ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, porque eu falo. Alô, bom dia, pode falar. Alô, bom dia, porque eu falo. Elizabeth, a ligação está bem complicada, então vamos lá. Pode falar sobre os programas aí. Então teve mudanças. Então, essas mudanças é importante os pais saberem, os alunos também tomar conhecimento, então fica à vontade para continuar falando sobre esses programas. Bem, Anderson, primeiro eu quero agradecer ao amigo Marinho pelo carinho, né, de ter ligado, pelo elogio. Obrigado, Marinho. Você sabe que você, Beto, Suelen, Alexandra, vocês têm uma amiga, né? Na hora que precisar, você sabe que o carro da assistência é destinado um dia ao conselho, mas a qualquer momento, qualquer hora que precisar, você sabe que está à disposição. Que nosso amigo Pintinho, ele trabalha, faz uma parceria muito boa com a Secretaria do Conselho. Um abraço também para ele, né? Porque é um amigo que nós temos também na Secretaria. Mas eu quero te dizer uma coisa, Marinho. Eu não ligo que ninguém fale contra, não, eu não ligo, sabe por quê, Marinho? Porque eu acho que eu só devo satisfação, primeiramente, a Deus. Porque se eu estou viva, se eu estou nesta pasta, atrás dessa pasta, eu devo muito a ele. E segundo, a meus patrões, doutora Adara e doutora Patrícia, que é onde eu devo o máximo de satisfação. Bem, Alonso, aí voltando ao caso do antigo PET Projovem, que hoje é o Serviço de Convivência, eu quero deixar bem claro assim, que todo mundo aprenda essas duas palavras, Serviço de Convivência, né? Quem está de frente mesmo deste programa é um técnico do CRAS, que no caso será o assistente social, a técnica responsável, que é um profissional de nível superior, que no caso ficou Cristiane, com os dois apoios, né, muito bom para ela, que são dois braços direitos para ela, que é Denise e a Elisângela, e as orientadoras sociais, que juntou do PET e do Projovem. E esqueci de falar que o idoso, para a gente não levar eles para o antigo prédio, onde também a gente não teria espaço para eles vai ser atendido no próprio CRAS, né? E a partir de quinta-feira, já estou fazendo o convite, a partir de 1 hora, 2 horas, a gente começa as reuniões, os encontros com os idosos. Todo idoso que tiver a vontade, que quiser participar de uma coisa diferente, ele vai participar porque vai ser muito bom. Eu acredito até que vai ser melhor do que na minha antiga associação. Então eu convido muito o pessoal que participou da associação, porque eu sei que eles são muito assim, muito ativos. Eles são crianças, são eternamente crianças. Então, não só eles, mas todo idoso da cidade está convidado a participar desta primeira reunião que vai acontecer no CRAS a partir de quinta-feira, né? E as ações que esse programa de convivência atende, Alonso, para as crianças e adolescentes, são oficinas de convívio, jogos, momentos culturais com a dança, teatro, que nós agora vamos atrás de um oficineiro de teatro, música,
e trabalhou com jornais, computadores, inclusive o prefeito do trabalho ele teve a preocupação de colocar 2 computadores nesse prédio, onde vai colocar a internet justamente para atender as necessidades das crianças e adolescentes. Muitas palestras, gincanas e passeios. Alô, bom dia. Alô, bom dia, pode falar. Bom dia. Bom dia. Com o que eu falo, fica à vontade. Olha, eu gostaria de saber de Elizabeth, eu tenho um menino no PET. Ele, segunda-feira, completa 13 anos. Ele continua no PET ou no projeto? Qual o seu nome, Qual o seu nome, por favor? Qual o seu nome, querida, por favor? É Nenê da Bolsa Santana, Lô. Ah, Nenê, então ela quer saber, então ela vai tirar sua dúvida, Nenê. Bem, Nenê, 13 anos, ele ainda frequenta o antigo PET, né? Que é aqueles dias que eu falei para vocês no início. Segunda, quartas e sexta. A partir dos 13 anos, 14 no caso, ele já é terças e quinta, certo? Então tá bom, então você pode ligar, tá bom? Para tirar qualquer dúvida, vamos agora no chat do dia, com o repórter. Bom dia, qualquer coisa na rádio. Principalmente a minha sogra querida Elizabeth, eu gostaria de parabenizá-la pelo trabalho excelente que ela está desenvolvendo na Secretaria de Ação Social. E gostaria de dizer, Elizabeth, que eu estou te parabenizando não só por ser sua nora, mas por ser sua amiga, que desejo tudo de bom, que você consiga realmente alcançar todas as metas que você quer alcançar. E pedimos muita força a Deus, para que Ele siga nossos passos, não siga nossos passos, para que a gente consiga desenvolver esse trabalho maravilhoso junto com você na ação social. E obrigada, Lócio, por essa oportunidade. Validão aí. Então tá aí, Kelly, então ela vai falar para Kelly, em seguida eu até aproveito, Elizabeth, aí a deixa do João Novo Filho para perguntar se esses boatos tiveram aqui consequência, entendeu, na ação social. Se algumas pessoas foram lá preocupadas em saber, então, porque geralmente quando surge um boato de Bolsa Família, lembra-se logo de ação social. Então, aproveito, você vai falar para Kelly, em seguida já fala aí sobre se houve algum tumulto lá, o pessoal foi saber, preocupação, correria. Fica à vontade, Elizabeth. Tá, Kelly. Fica suspeito, né? Mas eu quero que todo mundo saiba. Não tem envolvimento não, viu? Que eu não tenho você como nora, eu tenho você como uma filha que eu não tive. Você sabe disso. Mas não olhando o seu lado afetivo, eu olho o seu profissionalismo. Eu sei que você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa que corre atrás, que ajuda de todas as formas, né? E eu não poderia também deixar de agradecer pela sua força que você dá à família assistência, né? Inclusive já recebi elogios até da técnica Cristiane sobre a sua pessoa. Então parabéns e obrigado também. Agora, Lúcio, respondendo a pergunta que João leu e você completou, né? Vou primeiro responder a de João. Vejam, sobre essa notícia que saiu no jornal hoje, que coincidiu de eu estar aqui, é o seguinte, realmente, quando aconteceu, eu acreditei que fosse verdade. Por quê? Porque muita gente se engana em pensar que o Bolsa Família é uma aposentadoria. Bolsa Família veio realmente para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Ou então, sim, que ela disse que com a Bolsa Família você pode fazer muita coisa, eu sei que não pode, mas pelo menos dar o primeiro passo. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu assim que eu cheguei à secretaria. Existia uma mulher aqui, Dona Maria, e eu acho que todo mundo sabe quem é porque conhecia ela como Dona Maria do Cacetinho, que ela andava com um pauzinho assim na mão, né? E ela e o esposo, todos os dois desempregados, ela com problema de coração, diabetes, pressão alta, tudo que você puder imaginar. Então ela procurou a secretaria e nós fizemos, dar um jeito de a doutora Patrícia ajudá-la. E a doutora ajudou, passou 3 meses ajudando essa senhora em feira, conta de luz, conta de água. Então foi que a gente decidiu, vamos colocá-la no Bolsa Família.
Bolsa Família dela chegou no outro mês. Ela ficou felicíssima. E Gracinha, minha adjunta, que quem faz muita aposentadoria, ela disse: olha, Elizabeth, vamos aposentar a Dona Maria? Eu digo, vamos. Então a gente tentou, e com menos de 6 meses chegou a aposentadoria da Dona Maria. Sabe o que ela fez? Ela foi levar o cartão. Disse: olha, meu marido está desempregado, mas eu estou aposentada, o cartão está aqui, porque outra pessoa precisa mais do que eu. Então eu achei muito louvável, a gente bateu palma para ela, quer dizer, mas todo mundo pensa que é uma aposentadoria. Outro caso que eu cheguei, Alonso, nesses cursos que eu trouxe em 2011, nós fomos para o Grande Aragamar levar um curso. Você é todos direcionados para famílias de Bolsa Família. A gente não perdeu o curso porque trouxe para Salgado, porque ninguém quis. Quer dizer, estes cursos que eu estou trazendo agora, não vai ser direcionado só para Bolsa Família, com certeza. Mas se fosse, a gente ia ter muita dificuldade. Porque muita gente assim acha que vem o Bolsa, aí não quer trabalhar, não quer se profissionalizar, tá entendendo? Quer dizer, acha que o Bolsa é uma aposentadoria e não é, gente. Não é. A qualquer momento, tanto Dilma como Lula, ela está dando essas bolsas agora porque o ano que vem é eleição. Mas depois ela pode muito bem dizer assim: não deu certo, não está dando certo, muita gente está usando de má fé e eu vou acabar. A gente não tem o direito de tirar a bolsa de ninguém. Infelizmente chega muita reclamação de dizer assim: tem fulano tem bolsa e não precisa e eu preciso. A resposta que a gente dá é o seguinte: faça uma denúncia por escrito, porque nós temos um Conselho de Assistência Social, onde ele, quem vai dizer se manda para o INSS o aviso que aquela pessoa não precisa ou se não manda. Não fica, nem cabe a mim, nem a Aline e nem a Júnior. Mas muita gente não entende isso, entendeu? Então eu gostaria muito que as pessoas ficassem a par realmente do que é uma Bolsa Família. É uma responsabilidade que você tem, mas que não fica no critério da gente, de a gente denunciar, de a gente fazer nada. Quem tem que fazer é a própria pessoa, que fica até no anonimato, que a gente não vai citar o nome de quem foi denunciado. Entendeu? E sobre o que a moça falou, se teve alguma coisa de algum movimento, não. Aqui não teve. Só algumas pessoas me procuraram, como minha amiga Joana, que ontem eu mando um abraço. Você disse que foi surpreendente a Rosana, né? Rosana, obrigado pelo elogio. Eu já não falo assim. Você sabe muito bem que quando começamos a trabalhar aqui, você era coordenadora do PET, eu era um pouco arista com você. Eu sou muito franca nas minhas coisas. Quem gostar de mim gosta do jeito que eu sou, que eu não vou mudar mais. Mas eu sempre disse, ela está no lugar errado. Ela está no lugar errado. E quando o doutor Atália convidou você para ficar à frente da assessoria de imprensa da prefeitura, eu fui a primeira a dizer: agora ela vai chegar onde ela quer. E você chegou, porque você é uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa dinâmica, e sei que você vai chegar muito além. Então, muito obrigada.